Saudações artísticas, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começando então mais um podcast na bandeja com um convidado muito especial. Queria agradecer você pela audiência, por estar acompanhando a gente em mais esse episódio e agradecer ao nosso convidado, Alfredo. Alfredo, seja bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de estar gravando e ouvindo sua experiência, conversando com você. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, eu agradecido pelo convite, né? Para conversar aqui um pouco de bonsai, né? De conhecer, compartilhar conhecimentos. Muito bom. Alfredo, para a gente começar assim um pouco mais leve e tal, você poderia falar um pouco assim, da sua história, como que você caiu no bonsai e o bonsai aqui no Brasil, né? Conta um pouco da sua história para a gente aí. Tá certo. Bom, eu acho que você já sabe, eu acho que a maioria já que me conhece sabe que eu não nasci no Brasil, eu nasci na Bolívia. Mas eu tenho dupla nacionalidade, eu sou tanto brasileiro como boliviano. Só que eu morei Ah, mais tempo fora do país. Então, na minha adolescência, na minha infância, eu morei na Bolívia. Teve um tempo que eu morei, quando eu tinha 17 anos, morei em São Paulo, em Guarulhos, voltei para a Bolívia. Eu comecei no bonsai, eu acredito que eu tinha 18, 19 anos. Agora, um bonsai assim, bem empírico. Porque naquele tempo que eu morava na Bolívia, lá o bonsai na Bolívia está um pouco mais para trás, comparando aqui com as outras regiões, né? Os outros países daqui da Sudamérica. Então, naquela época, eu aprendi e eu achava que eu sabia fazer bonsai. Comecei lá e depois que eu me mudei para São Paulo, tinha a feira lá do... tem um nome da feira lá em São Paulo que tem muito japonês. Esqueci, foi-se embora o nome. E eu vi lá o bonsai. Já desde aquela época eu já tinha visto bonsai, já me chamava muita atenção, eu sempre quis aprender. Passei um tempo em São Paulo, eu voltei para a Bolívia, e quando eu cheguei na Bolívia, aí tinha um colega que fazia bonsai. E ele me disse: Alfredo, eu estou indo para um curso de bonsai. Ele tinha pago esse curso para a namorada e ele. Aí ele me disse: Alfredo, bora fazer um curso lá, que minha namorada não vem, que ela tem um compromisso lá. Você quer ir mais eu? Aí eu disse: ah, beleza, bora. Aí eu fui lá e foi esse início, ou seja, como você disse, essa sementinha. Não foi assim, um professor grande, né? Mas foi uma coisa que me incentivou, que começou. Eu nunca vou esquecer quando o professor falou: ó, gente, vocês têm certeza que vocês querem aprender a fazer bonsai? E todo mundo ficou se olhando assim, um para a cara do outro. Por quê, professor? Por que você está falando isso? Todo mundo se perguntou assim. Aí ele disse: não, se vocês começam a fazer bonsai, nunca mais vocês vão querer sair desse mundo. E realmente, dito e feito, até hoje eu estou nesse é mundo. verdade, é verdade. Verdade. Aí foi esse início que eu tive lá na Bolívia. Depois eu vim aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, para estudar. Eu sou dentista, eu sou odontólogo. E eu me formei aqui na Universidade Federal de Pernambuco e terminei ficando por aqui. E aqui, quando eu cheguei aqui para estudar, foi em 2009, mais ou menos. Aí procurei. Como eu tinha começado lá, eu queria dar continuidade nesse mundo do bonsai. E aí eu procurei informações aqui no Nordeste para ver quem fazia bonsai. Aí eu conheci Luiz Galbon. E quando eu conheci Luiz Certo. Galbon, aí eu percebi que eu não sabia nada de bonsai. Olha só. Aí vi que praticamente eu não sabia nada, porque eu saí da Bolívia achando que eu sabia fazer bonsai. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que a realidade era outra. Aí comecei a frequentar no viveiro de Luiz Galbon. Todo domingo eu lembro os dias, sabe, os domingos que eu tinha tempo, que era praticamente o mês todo, eu saía correndo. Eu lembro que eu pegava o ônibus de 5 horas da manhã para chegar na casa dele, umas 8, 9 horas. Aí, todo domingo era esse trajeto. Aí fui aprendendo com ele. Aí, através dele que eu conheci a ANB, a Associação Nordestina de Bonsai.
Sim, E aí eu me associei e aí comecei a fazer cursos. Naquela época, nos inícios, teve gente de todo mundo que veio aqui da Itália, veio Marcos Invernizzi, Bill Balabanes, Minhu Sanlo, vários artistas. Eu participei de todos esses cursos, talheres, né? E aí, pouco a pouco, fui sim. abrindo minha visão. E uma das coisas que assim abriu praticamente minha mente foi um professor da Minhu Sanlo, que é lá do lado da Ásia, que é um bonsaísta muito bom. Quando ele veio aqui, ele me disse, eu assim, falando com ele, né, em inglês, ele me disse, Alfredo, vocês têm que aprender a ter a mente aberta. Aqui vocês estão se fechando com os conhecimentos. Você tem que aprender a ter a mente aberta. Vocês estão trazendo gente de todas as partes do mundo. Então, se vocês têm a mente aberta, vocês vão aprender a pegar as coisas boas de cada um e aplicar nas suas plantas. Isso vai ajudar muito a vocês evoluírem muito mais rápido. Não coloquem esses conhecimentos como uma verdade absoluta, porque a planta que pode ser a mesma planta, mas em outro canto, em outro mundo, em outra parte, em outro país, pode ser que ele responda de outro jeito. Então você não pode tomar isso como uma verdade absoluta, porque isso muda entre país e outro país. Então vocês têm que aprender a ter a mente aberta e aplicar, pegar o que serve desse profissional e tentar aplicar dentro do seu mundo, ou seja, dentro de suas espécies aqui. Aí Genial. isso aí me abriu muito a mente. Então, porque às vezes a gente, naquele tempo, né, porque quando eu estava começando, vinha um profissional e falava isso assim e isso aí. Todo mundo tomava isso como uma verdade absoluta e às vezes não dava certo e a gente ficava frustrado. Então, quando ele falou isso para mim, aí comecei a entender, comecei a abrir minha mente. E passei um tempo, todo esse tempo que passei aqui desde 2009 aqui no Nordeste, aí comecei a pesquisar mais, querendo aprender mais. E conheci a Sergivaldo Costas, aí fui conhecendo Sim. aqui praticamente toda a galera do Nordeste. E através de Sergivaldo Costas que eu comecei a evoluir mais no bonsai. E quando veio Certo. Nacho Marim, né, que teve a escola, a primeira escola de Nacho Marim, que foi aqui na Paraíba, aí foi através da escola, através de Nacho, que eu assim, explodi praticamente, assim. Aprendi muita coisa. E pronto, terminei a escola e conheci também a Mauro lá em Minas Gerais, e passei um tempo com o Mauro, passei na Itália, e atualmente eu faço parte, né, da escola dele. E pronto, assim, em resumo, Sim. esse seria um pouco do mundo dos passos que eu tive, né, no mundo do bonsai. Isso que você comentou sobre ouvir, né, os outros profissionais e testar com mais paciência, né, e ir filtrando, né, ter um filtro, assim, isso é muito importante, né, para a gente poder crescer nesse meio do bonsai, né. É legal porque aqui no Brasil a gente continua até hoje com muitas pessoas que vêm de fora para cá, ensinam muita coisa para a gente, né. E a gente, se não tiver esse filtro, a gente acaba perdendo a nossa evolução, né? Muito legal esse ponto que você ressaltou aí, né? E aí você comentou que atualmente você está com o Mauro e tudo mais. Eu vi um evento, se eu não me engano, acho que foi a Trophy, que você estava lá com o Mauro. E como é que foi lá? Eu vi que foi uma demonstração e tudo mais, mas o que você poderia falar para a gente do evento em geral, assim? Oh, a Trophy, foi o ano passado, esse ano não teve, foi eu faço parte da escola de Mauro, né, passei praticamente um mês, quase um mês com ele lá na Itália, e no tempo que teve a escola lá, teve o evento, né, a Trophy, e Mauro faz parte sempre, geralmente quase todo ano ele participa. E a gente foi lá para participar e ele me chamou para ser parte praticamente de ajudar ele, né, dentro da Sim, demonstração.
E assim, é um evento que você vê, assim, que é difícil ver aqui em Latinoamérica um evento igual aos que tem lá na Europa ou no Japão. Europa é um país que cresceu muito no mundo do bonsai. E é muito interessante, ou seja, ver foi muito interessante ver essas obras de arte que tem lá, porque você vê e diz, caramba, lá eles não colocam nada por acaso. E desde a mesa Sim. até o vaso É do sim. bonsai, até a árvore, tudo é um conjunto. Isso aí já tinha visto nas obras que Nacho faz. Nacho é uma fora de outro mundo. Nacho é de outro mundo. Aí, lá na Itália, ou seja, é um evento que para quem puder, assim, aqui do Latinoamérica ou do Sim. Brasil mesmo, aqui nós do Brasil, se puderem ir para lá, era bom. Porque vocês vão aprender a ver a diferença que tem. Você evolui, ou seja, quanto mais plantas você vê, você vai aprender a evoluir mais, você abre mais tua mente. Porque eu não sei eu vou te falar de mim, porque quando eu aprendi a bonsai, eu aprendi com, assim, com regras, né? Porque todo mundo antigamente era assim, o Sim. primeiro galho vai para a esquerda ou para a direita, o segundo aqui, o terceiro aqui, na parte de trás, e tudo era assim. Mas quando eu vim aprender bonsai realmente, ou seja, vi que não é assim. Bonsai é arte, né? Então você tem que aprender a utilizar as vantagens, as coisas que a tua planta está te oferecendo para poder mostrar o mais bonito que ela tem. Então, isso aí, ver outras plantas, ver outros artistas, conhecer as plantas dele, ver você aprender a evoluir. Ou seja, uma das coisas pelo qual eu fui para a Itália era para aprender a técnica dele, porque bonsai só tem um. Ou seja, às vezes assim, eu estou falando de mim. Tem muita gente que às vezes critica, o estilo naturalista que não é bom, o estilo mais contemporâneo, o estilo. Bonsai só tem um. Ou seja, bonsai é o que? Árvore em vaso. Então, bonsai só tem um. Tem diferentes visões, porque no final é a mesma coisa. É igual a religião, todo mundo fala de Deus, né? Mas o Deus é só um. Aí no bonsai é a mesma coisa. Hum, ou seja, você vê Entendi. diferentes visões lá, mas é a mesma coisa, é Compreendi. bonsai. Muito legal isso na Atrof lá, quando você fala assim, a questão de nível e tudo mais, né? Aqui eu só tive a experiência de ver em vídeo, Hum, infelizmente, né? Quem sabe um dia poder ver assim deve ser fantástico, né? quem sabe um Mas dia. com certeza quem está lá, quem pisa lá, tem uma outra percepção, vê ao vivo aquelas árvores e tal. Mas o que nas árvores te impactava em relação, quando você fala que é tudo pensado, a questão do conjunto, né? Tudo é escolhido, né? O vaso é escolhido, a mesa, é tudo Hum. pensado para compor junto com aquela árvore e tal. Mas fora essa questão do conjunto, o que mais te chamou a atenção lá na Trofe, especificamente na Trofe, né? É tudo bem organizado, ou seja, a organização que eles têm, o evento em si, Sim. é um dos maiores que tem lá na Europa, né? O Trophy. Tem Trophy, tem no Landers, né? Que no Landers que é outro evento que tem. No Landers Trophy, né? E tem mais um, não me lembro o outro. Ou seja, é um evento que é bem organizado. Tem gente de todas as partes do mundo que se reúne lá para expor as plantas. E o mais interessante é que todo mundo se conhece, todo mundo é um. Eu fiquei surpreso porque tinha gente que eu não conhecia, que me conhecia, e eu Que disse: Meu Deus do legal. céu. É um evento muito grande. É um evento que você vê gente de todo mundo. Tem gente que eu lembro que a gente enfrentou 12 horas de viagem de carro, levando as plantas para participar desse evento. E tinha muita gente também que fazia isso, e a organização, as plantas, o convívio com o outro. É muito alucinante. Assim, uma energia muito boa entre um e o outro.
Muito bom, muito bom. E os artistas que participam lá, eles são remunerados para levar a árvore? Como é que é essa organização? Você ficou sabendo de algo? Renumerados, eu sei que Hum, tem, ou seja, tem a hum, feira, né? Tem tipo assim, tem uma área de venda e a maioria do que participam desse evento, eles levam para vender as plantas. Mauro mesmo tem um stand de venda de plantas e você entendi. praticamente lucra através dessas vendas que você tem, né? A maioria dos que participa, eles têm um evento, ou vendem plantas ou vendem insumos para bonsai, né? Sim, e aí o próprio evento traz pessoas que já são acostumadas a consumir ali, pessoas que realmente Isso, vão e compram, né? Já tem já tem essa energia, né? isso, porque tem gente de todo mundo, todas as partes do mundo tem lá. Tinha da Uhum. China, Japão, tinha de todas as partes do mundo lá. A gente, ou seja, é um evento mundial. Nossa, É como um mundial de futebol. Quando a gente faz um sim, mundial aqui no Brasil, tem gente de todo mundo, né? Lá, sim, de todas as partes do mundo, tinha gente de, assim. Você tinha gente falando espanhol, inglês, de tudo. É um evento muito fantástico, bom. fantástico, fantástico. Ah, em relação às exposições, né, o que você poderia falar assim sobre o nível das árvores? Você reparou algo assim sobre critério de exigência para ter uma árvore exposta lá? Como que eles organizam isso? Ah, essa pode expor, essa não pode. Você teve algo assim poder falar para a gente, alguma informação É, assim? não, nem passou pela minha cabeça perguntar isso aí. Mas eu sei ou seja, eu não me informei praticamente sobre essa parte aí, que se tem algum jurado qualificador, mas eu acredito que tem. Entendeu? Sim. Mas, porque quando eu cheguei lá em Mauro, eu cheguei praticamente assim. Lá em Mauro eu trabalho o dia todo. Você não tem hora de entrada, né? Mas não tem hora de saída. Você trabalha e trabalha mesmo. E assim, a gente conversava de bonsai, tem muita gente que vai lá, porque Mauro tem uma área de exposição também, que tem um museu. Então a gente ficava nessa correria, e em nenhum momento passou pela minha cabeça perguntar sobre se tem alguma seleção, se é um jurado para qualificar qual é a planta que vai entrar. Eu acredito que não. Mas ou talvez Sim. sim, eu não sabia te dizer, porque ele não me comentou nada sobre isso. Sim, até pela questão do nível do pessoal, talvez eles convidam um artista, né, que já sabe que aquele cara vai levar uma bela árvore, né? Então, É, talvez seja, né, para convidar o Mauro com certeza vai, né, como ele levou, inclusive, né, leva uma baita árvore, né? Então, eu acho que talvez seja por aí, né? Mas é, muito legal, muito legal, muito legal. Aí lá você trabalhando com o Mauro no evento, você também preparou a árvore para a exposição? é, é a gente que, ou seja, com o Mauro foi ele que levou a planta, ou seja, você não, ele não é ou seja, o pessoal que organiza que escolhe a planta, você leva a planta que você vai fazer a Sim. demonstração. Então a gente já prepara a planta antes. Já sabe que, ou Entendi. seja, você já tem a ideia que o que você vai fazer, porque a planta a gente levou do Do viveiro dele. viveiro. Do viveiro dele a gente Perfeito. levou a planta para lá, o que já a Muito gente já sabe que legal. tem que fazer. Nossa, isso é muito legal, muito legal. Mas eu digo, em relação a preparar a árvore, por exemplo, para a exposição, foi você também ajudou lá? Não a que É, foi para demonstração, a outra que ficou na exposição. na exposição sim, a gente ajudou a preparar, E tirar as folhas, como que é o limpar. preparo dessas árvores aí para exposição? Geralmente já são plantas finalizadas, né? Porque são plantas já que não tem mais já tem a estrutura formada. Então, Sim. a gente só limpa, organiza o musgo. Uma delas a gente tirou todas as folhas para levar para a exposição. Então, Ah, limpa a teve uma maceta. caduca? Isso. A Hum, gente era um ligustro. A gente limpa o vaso, organiza o musgo para que fique todos os detalhes, se não existe, se tem
alguma folha a mais ou que está amarelado, a gente tira, limpa tudo, vaso, as mesas, dá um preparo, para que fique bem organizado. Tanto o vaso tem que estar bem limpo, é um capricho. E Mauro é bem, assim, bem exigente. Sim. Isso que você comentou da árvore aí, né? Da limpeza e tal, do vaso, da preparação, você comentou do musgo. Como é que é feito isso daí? Tipo, o musgo, por exemplo, muitas vezes a gente percebe que é colocado musgos de tonalidades diferentes, né? E tem alguma lógica em relação a isso para dar mais perspectiva ou não? Ou eu estou Ó, viajando? lá o musgo a gente colocou só para expor a planta. Sim, sim. Mas aí na organização do musgo ali tem alguma questão estética? Não, a gente não. Não. Quando o Mauro chegou lá, a gente pegou, coletou o musgo do vivero dele. E a gente Certo. já vai acomodando segundo a disposição das raízes, tudo isso. Mas assim, em tom de cor, de tonalidade, não, porque assim, não teve essa diferença, aqui vamos colocar mais amarelo, mais verde, não. Só que ele Sim. esteja bem, que não dê para perceber que foi colocado nesse momento, Ah, entendeu? legal, legal, legal. Ele manda cobrir bem, ou seja, bem detalhado, para que não dê para perceber que esse musgo foi colocado nessa hora. Muito bom, muito bom. Deve ter sido uma experiência maravilhosa, assim, né, cara? Qual árvore que te impactou mais lá? De Eu sei que Mauro. deve ser difícil, né? Foi difícil, mas as plantas de Mauro são impactantes. Sim, As plantas perfeito, de Mauro perfeito, são muito impactantes. Igual perfeito. aqui na Latinoamérica a gente tem, né, uma referência, para mim, para meu ponto de vista, para mim o Nacho Maria é uma referência muito boa em relação de plantas impactantes, porque eu fui aluno de Nacho, eu acredito que você sabe. Eu fiz Sim, parte da escola de Nacho, junto com Paulo. Paulo parece que é o professor, né, de bonsai. sim, sim, Então, juntamente com o Paulo, então, muita muita coisa sobre a visão artística, sobre saber organizar as coisas, aprendi muito com Nacho. E hoje em dia eu sempre tento aplicar, porque aplicar essa relação que tem que ter tanto mesa, vaso e planta, desde a folha. E eu acho que você percebeu como você faz parte da escola de Paulo. Paulo tem essa visão também. sim, E Nacho passou isso para a gente. Eu sempre Nacho falava para nós, ó, nada aqui é por acaso. Tudo tem, ou seja, o porquê. Desde as patinhas da mesa, a mesa em si, o vaso, a planta, o tronco, tudo. Ou seja, ele fez muita coisa na transformação que eu tive no mundo do bonsai, porque antigamente tinha outra visão. Quando eu fiz parte da escola de Nacho, aí a visão mudou muito. E eu acredito que você está passando por isso também. E quando eu sim, fui para a escola de Mauro, a visão aumentou mais, sabe? Ou seja, um complementa o outro. Eu sim, sempre sim, falo para os alunos que eu tenho que aprendem comigo, eu falo sempre para eles, ou seja, não se aferrem aferrarem, não sei se é a palavra certa. Ou seja, se apegar às coisas ah, você sim, não se foque em só uma coisa. Vocês têm que aprender a ter a mente aberta. Ou seja, não se. E o que sempre Nath falava para mim, você não tem que ficar no meio. Ou seja, de um lado vamos ter estilo tradicional, do outro lado vamos ter estilo ou naturalista, do outro lado vamos ter o estilo contemporâneo, mas não vão para um lado para o outro ou para o outro, fique no meio, porque a gente certo. trabalha com plantas, a gente está em um país que é grande, um país que é continental. Então, o que não resolve? E a maioria de nós trabalhamos com Yamadori, né? Sim,
a gente já coleta plantas, e são plantas que a gente já tem um kami, ou seja, um espírito, como que se diz, uma mensagem, a sua história, né? Então, como a gente trabalha com Yamadori, a gente tem que tentar mostrar o de mais bonito que tem essa planta. Então, às vezes, um estilo não vai resolver, mas o outro estilo vai resolver. Entendeu? Então, Perfeito. a gente tem que aprender a ficar no meio, nem um lado nem para o outro. Ou seja, nem preto nem branco. Fica no meio, porque tem coisas que vai aparecer e vai cair nas tuas mãos que o outro estilo não vai resolver, mas o outra visão vai resolver. Então, Nath sempre falava isso para a gente, ou seja, fique no meio. Se o estilo tradicional não resolve, o outro estilo vai resolver e vai te abrir a visão. Porque quando a gente se fecha em um conceito só, tipo, eu só gosto tradicional, 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 você está se privando de aprender. Você está se privando de ver as outras áreas. Isso foi uma dos motivos pelo qual eu saí para a Europa. Você aprender a ver outra visão, a ver outros artistas, ver seus trabalhos de outros artistas. Então, isso amplia a tua visão, amplia teus conhecimentos e você evolui mais e aprende a entender um pouquinho mais sobre o que o artista quis falar com essa árvore, entendeu? Perfeito. Aí, isso ajuda você a evoluir. Perfeito. Você comentou sobre dar aula, né? Seus alunos, quer dizer. E como que é isso? A sua escola é onde? Como é que funciona? Não, escola eu não tenho escola. Eu tenho amigos que vêm fazer bonsai junto comigo aqui. Ou seja, algumas vezes eles vêm e ligam para mim, Alfredo, tá fazendo o quê? Estou aqui em casa. De boa, porque ou seja, eu não vivo do bonsai. Entendi. Eu faço bonsai porque eu gosto. E quem me conhece sabe que quando eu entro alguma coisa, tento na fotografia, eu mexo com fotografia também, ou no desenho, ou alguma coisa relacionada com arte, eu vou até o final. E, ou seja, até aprender tudo, até eu me sentir, ou seja, dizer, ou seja, até que as coisas fluam sozinhas. Porque eu sei que quando a gente está aprendendo, a gente sente que não sabe nada. A gente Verdade. sente quanto mais aprende, a gente acha que se sente vazio, se sente como se estivesse faltando alguma coisa. Então, quando você vai aprendendo com teu conhecimento vai aumentando e você sente que as coisas estão fluindo, as coisas já acontecem sozinhas. Então, quem me conhece sabe que eu sempre vou até as coisas fluírem, até as coisas acontecerem sozinhas. Ou seja, você aprende, mas você não tem que apressar esse conhecimento, porque esse conhecimento cada um tem seu próprio ritmo. Não Sim. adianta correr, cada um tem o seu ritmo de aprendizagem. E eu lembro que quando eu estava no módulo com o Nacho me disse, eu disse, Alfredo, você está evoluindo bem, mas vai devagar, senão você vai se frustrar. Vai com calma, vai com calma. O tempo vai te ensinar a ver isso. Aí eu tentava fazer as coisas assim, via a visão que ele, porque desenho, eu via ele fazendo e eu comecei a fazer. Aí ele me Sim. disse, Alfredo, você tem um dom, trabalha nesse dom, mas não apresse, não corra, vá com calma, que as coisas depois fluem sozinhas. Quando você aprende, vai aprendendo, vai estudando, as coisas vão fluindo sozinhas. Você pega É uma planta e verdade. as coisas vão acontecendo sozinhas. É verdade. Você é muito intenso. Em que sentido? Como você falou, de entrar em algo e ir até o Sim, fim, eu né? boto o fim. Eu percebo que é muito comum, assim, em vários artistas eu percebo essa intensidade que se tem, né? É, De fazer, de mergulhar, de ir a fundo, né? De buscar uma evolução, de buscar o conhecimento. Parece que é uma paixão que vai dando um combustível, né? Vai potencializando essa busca, né? É por isso que eu perguntei se você costuma ser intenso nas coisas que você faz. realmente, eu sou muito intenso. Eu lembro que, por exemplo, eu tenho um amigo, eu moro
perto do Recife, perto da cidade, na Saré da Mata, que fica 40 minutos do Recife. E eu tenho um amigo que mora em Triunfo, que são mais ou menos umas 7 horas de viagem de carro. Aí, geralmente, quando a gente se junta lá, trabalhar as plantas. Então, eu vejo, porque as plantas que ele tem, que meu colega tem, Avelar, algumas plantas fui eu que iniciei desde zero até a posição que eles têm agora, as plantas. Então, são plantas que eu tenho muito carinho por elas, porque são plantas que eles me viram evoluir. Eu tenho plantas aqui em casa que desde que quando eu comecei, em 2010, mais ou menos, tem plantas que tem ainda aqui que eu comecei, ou seja, eles me viram evoluir. Mas quando eu comecei a trabalhar essas plantas, eu tinha colegas que me diziam, Alfredo, esse daí é muito feio, joga fora, não dá para nada. E hoje em dia eles vêm e me dizem, Alfredo, essa planta fala muito de você, porque são plantas que evoluíram junto comigo. Então não são mais as mesmas. E isso faz, ou seja, o bonsai é isso, ou seja, você tentar mostrar, tentar tirar o melhor que tem esse pedacinho de toco, que eles chamam aqui, né, toco, mostrar as coisas belas que ele tem, que ele pode te oferecer, entendeu? E isso é através o quê? Do tempo, o tempo que vai te mostrar, à medida que você vai aprendendo, você vai evoluindo também. Muito bom. É engraçado você falar assim, não, eu sou intenso e tal, e você comentar sobre o tempo, né? Então, provavelmente sim, você deve estar num momento agora de mais calmaria, né? Talvez, né? Você conseguiu lidar com esse impulso, né? Com essa coisa, né? E no início, quando eu estava aprendendo, eu lembro eu viajar para outros estados só para aprender. Mesmo você vai dizer, Alfredo, vem, vai ter um evento aqui. Não, estou aí já. Muito bom, muito bom. E assim, e à medida que você vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento, você vai evoluindo. E é muito bom. Sim, Bonsai é uma coisa que, graças a Deus, ou seja, o bonsai me deu muitos amigos. Eu sim, conheço, ou seja, através do bonsai, eu acredito que a maioria dos meus amigos são bonsaístas, ou seja, assim, amigos que eu considero assim, de coração. A maioria são sim. bonsaístas. O bonsai me deu essas amizades sinceras. E o bonsai que me manteve assim, como se diz, porque eu vim morar aqui em Pernambuco sozinho. Aí foi o bonsai que me sustentou e conheci, através do bonsai, conheci gente e eu nunca me senti só, porque tinha gente que fazia o que eu gostava. Eu não sei se acontece com você, quando você conhece uma pessoa que faz bonsai, quando você se relaciona com ela pela primeira vez ou o primeiro contato que você tem, você dá a impressão que você conhece a pessoa há muitos anos. É verdade. Pelo fato dela fazer bonsai, você já parece que conheceu essa pessoa há muito tempo, que fala a mesma coisa, você já tem essa confiança. Não, vem para aqui. É uma coisa muito boa. O bonsai é uma coisa que abriu muitas portas para mim e me deu todas essas amizades assim de coração que considero muito. Muito legal, muito legal. Hoje, se você pudesse falar a maior lição assim que o bonsai te deu, o maior ensinamento, você falaria o quê? Bonsai no que me ajudou muito, assim, na minha vida pessoal, foi a ter paciência. Muito bom. Paciência e que tudo na vida tem seu tempo e nada é por acaso, Muito bom. porque o tempo faz que tua planta fique bonita e a paciência que você tem que ter para chegar a atingir essa boniteza lá no final do caminho. Porque quando a gente inicia no bonsai, às vezes a gente se tenta ter uma obra assim o mais rápido possível, mas tudo tem seu tempo e o momento para acontecer. Na planta acontece a mesma coisa, ou seja, ela tem seu tempo e ela tem o ritmo dela, né, o crescimento dela. Então, a pessoa, o que mais me aprendi com o bonsai foi isso, o ensinamento maior que é ter paciência e nada na vida acontece por acaso, porque hoje você pode ter uma planta e pode ser que amanhã venha o gato, quebre tua planta
Aí Você a planta falou o se gato, que transforma. já teve um gato por aí já que fez isso? Já, já. Teve cachorro, teve gato. Então essa planta se transforma. Porque nossas Sim, plantas, você sabe que nunca estão finalizadas, elas passam por processos de transformação. Como o Nacho falava, verdade, construção e desconstrução. verdade. Então, você constrói para depois alguém vir e desconstrói, quebra e você vai transformando ela, né? Sim, verdade, E não é um verdade. processo que nunca muda, ou seja, é o mesmo que acontece na natureza, né? Ou seja, a planta está bonita na natureza, cai um raio, a planta se destransformou praticamente. Aí você desconstruiu, você desconstruiu. Aí você tem que construir tudo de novo. Então tudo é um ciclo, né? Tem um ciclo É, de vida. E você vai fazendo isso no teu bonsai sempre procurando a melhor visão, né? Você ter a melhor visão, a melhor aprender a tirar o melhor dela, né? sim, sim, com certeza. Muito bom, muito bom. Nossa, é leve, né, ouvir esse tipo de relato assim, maravilhoso, porque a gente se identifica mesmo, né? Eu acho que é isso que você comentou aí, é quando a gente rompe aquela barreira do início, né? Acredito que no início, por mais que a gente fale que da paciência no bonsai e tal, mas quando a gente está começando, isso parece que é meio distante, porque existe, eu pelo menos passei por isso assim da afobação, de querer logo e já querer estar com tudo em vaso e fazer o projeto e vai passando um tempo, realmente a gente começa a ponderar mais, né? Eu acho que É, de uma forma ou de outra, quem persiste no bonsai vai aprendendo essas lições, né? uhum. Vai Porque tem aprendendo. muita gente que às vezes se desespera. O que eu falo sempre, quando tem uma pessoa que vem querer aprender comigo, diz, Alfredo, acha bonito, né? Vê a planta aí finalizada, diz, nossa, que bonito, tal qual. Aí, quando você vê a empolgação dela, ou seja, quando eu vejo a empolgação dela ou dele, eu sempre falo, ó, bonsai, paciência. É o mesmo que você vê crescer uma criancinha. Você vai ver todos os estágios dessa criancinha até chegar e ser um adulto. Mas para chegar a ser adulto, tem um período muito grande ainda. Então, é o mesmo que acontece com a árvore. Você vai ter que ver todos passar por esses estágios para chegar a essa parte para ver o final, né? Assim, Sim, final entre aspas, né? Porque nunca chega no final. exato. Acho que isso que é o mais magnífico, né? A gente não sonha com uma chegada que não vai acontecer, né? A gente É, pensa em um dia chegar e terminar algo assim, mas o bonsai vai trazendo essa transformação, como você falou, né? Essa mutação. Que hum, legal ouvir isso daí. E eu estava ouvindo você comentar sobre as artes que você gosta aí, né? Você falou de desenho, falou de fotografia, né? sim. Quais são as artes que você teve contato, né? Fora o que você comentou aí, ou são essas? Assim, quando estive, ou seja, uma das coisas que me ajudou muito no bonsai foi a fotografia. Quem mexe fotografia tem um passo na frente ou seja, se você pratica bonsai e mexe com fotografia, você está um passo à frente de outras pessoas, porque a fotografia ela te ajuda muito a ver coisas que teus olhos não conseguem ver. Perfeito. A fotografia te mostra uma imagem em 2 dimensões, né. Então, Uhum. quando a gente observa em 2 dimensões, você vê mais detalhes, que teus olhos que veem em 3 dimensões não conseguem ver. Então a fotografia te ajuda muito, ou seja, sempre quando eu estou trabalhando uma planta, eu sempre tento tirar uma foto na hora e vejo o que que eu não estou conseguindo ver, porque isso te ajuda a você melhorar muito tanto na hora de posicionar os galhos, na hora de você ver a tua composição em si, né.
Porque isso sim, vai, porque a fotografia, quem mexe com fotografia sabe que na fotografia trabalha com terços, né? sim. Ela divide em terços, então isso te ajuda muito a você ver a planta dentro desses terços. Muito bom, Isso muito ajuda bom. muito. Até plantar, né? Para plantar uma árvore Até você pode plantar, pensar. isso te ajuda muito. E uma das coisas que, como eu disse, que me ajudou muito no bonsai foi a fotografia através desse texto. Que Desenho, legal. eu praticamente comecei a desenhar quando eu vi Nacho Marinho. Eu lembro que quando ele trouxe um livro, o livro dele de bonsai, de desenhos, né? Que tem um livro de desenhos, o livro dele. Também E conhecido como a Bíblia do desenho, né? é, essa Bíblia do desenho. Quando ele fez a dedicatória no livro dele, eu vi ele desenhar. Aí quando eu peguei uma folha e vi os traços que ele fazia. Então eu comecei a desenhar e pronto. Quando eu mostrei para o grupo, né, de bonsai lá de Sergivaldo, ele me disse: Alfredo, você é de Nacho esse desenho? Não, é meu. Aí eu vi que eu peguei os traços. Essa parte eu, graças a Deus, eu tenho uma facilidade de aprender essas coisas, tá? Eu sou vendo e aprendendo. Muito E bom. desenho te ajuda muito também a ver essa parte de composição, de você ter uma noção, porque o desenho te ajuda muito na hora de você projetar a tua planta. Ou seja, você faz o desenho, porque no desenho você pode apagar, né? Ah, eu vou colocar aqui, você pode apagar, mas se você trabalhar diretamente na tua planta, se você cortar um galho, você vai ter que esperar um tempo para ela crescer se você cortar errado, né? Então o desenho te Sim, ajuda a projetar a tua planta. Então, desenho me ajudou muito também, né, através disso. Quando eu vou fazer um bonsai, às vezes, geralmente eu desenho, faço um projeto. muito bom. Essa questão da fotografia, sobre trabalhar com luz, sombra, né? Esse quesito em si, esse ponto em si, afetou também você a mexer com bonsai? Assim, a questão de luz e sombra fez diferença para você? Até Fez. para registrar, talvez, né? Um concurso, alguma coisa? Porque quando fotografo, eu tento que a fotografia ajude, você a faça assim um encaixe com o que eu estou querendo mostrar. Quando eu Sim, fotografo uma planta, eu tento que essa planta transmita alguma coisa. E, ou seja, uma mensagem, tanto a luz, quanto a planta, quanto o que eu vou colocar. Eu quero que cause esse impacto. certo. Quando você faz isso que eu não sei, assim, eu gosto que cause esse impacto. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu tento seguir os passos que de Nash. Porque quando se analisarmos algum bonsai de Nacho, Nacho sempre todas essas fotografias que ele posta não é à toa. Ele usa tanto a luz da fotografia quanto o vaso, quanto a árvore dele. Ele sempre faz as coisas para que cause impacto. E isso aí sempre assim me impactou, né? Eu via como ele fotografava, via como ele trabalhava as plantas, via como ele construía o vaso, eu via ele como colocava a mesa, como ele fazia para que a fotografia causasse impacto. Então eu sempre via, e eu sempre que eu faço uma fotografia das minhas plantas, sempre tento que cause esse impacto. Porque quando você está em uma exposição, seja de fotografia, seja de bonsai, ou seja de arte, sempre que você vai passando quadro por quadro, se for uma fotografia por fotografia, você vai vendo. Mas vai chegar um ponto no qual você vai ver a fotografia e você vai dizer: "Nossa, que fotografia mais bonita", te causa um impacto. Bom, galera, vamos agora para aquele momento massa. Massa! Bom, pessoal, e o momento massa agora tem uma surpresa mais que especial. Isso mesmo. Bom, você tem um cupom de desconto
na Old Firme. É só entrar no site, faz a sua compra e escrever no campo do cupom na bandeja. Isso mesmo, galera. Então você ganha um super desconto lá comprando no site da Old Firme, beleza? Que massa, cara. E já ficaram enjoado, hein, cara? Estamos com um cupom de desconto. Vai vendo. Só benefício pra galera aí. Massa. E a gente não pode esquecer do PP, né, cara? Ele que faz as mesinhas pro seu bonsai aí, sob encomenda, do jeitinho que você precisa. E é um parceiraço nosso aí que tá apoiando esse projeto na bandeja. Ótima qualidade de mesa, diga-se de passagem. E, poxa, nosso momento massa não pode ficar de fora também, uma escola massa. Bom, galera, você conhece Bonsai Arte Viva? Deveria conhecer. Então, tem o site, tem Instagram, tá? E o Bonsai Arte Viva é uma escola e viveiro aqui em Jundiaí, tá? Então, se você é da região, você tem a oportunidade de passar lá pessoalmente, conferir e até mesmo fazer alguns cursos. Tem lá a escola de bonsai também, beleza? Então, Alfredo, em relação à fotografia, eu tenho até essa curiosidade. A fotografia voltado para concurso, ela é diferente de uma fotografia que você vai simplesmente registrar o trabalho? Qual seria a função, as funções, né, da fotografia no bonsai? O que você falaria aí para gente? Todas essas fotografias, a maioria que eu tiro fotografias em estúdio de fotografia. Eu tenho aqui, como eu sou dentista, eu tenho com um estúdio montado no consultório, aí eu aproveito esse estúdio e faço as fotografias de meus bonsais. Agora, sempre, ou seja, ele depende muito, né? Porque tem fotografias que a fotografia vai depender muito do que você quer mostrar. Porque se é uma fotografia para concurso, eu acredito que você tem que caprichar na fotografia, né? Porque para como, quando eu faço uma fotografia, quando eu faço, eu sempre tento que a fotografia, que minha planta, tanto a luz do flash, da posição da câmera, a utilização desses terços da câmera dentro da fotografia, né? Então sempre eu tento que ele cause um impacto visual para quem está observando. Ou seja, que impacte, que quando você vê, diga, nossa, uau, que fotografia bonita, ou que planta bonita, ou seja, todo esse conjunto. Sim, isso que você está Então, falando de caprichar e tal na fotografia seria também para evitar que tenha muita edição, né? Para que não, não isso, perca a cor, não perca aquela realidade, né? Da árvore, né? isso, Perfeito. exatamente. E a fotografia, ela vai te mostrar muita coisa que a gente não consegue ver, né? Porque a fotografia, ela te mostra a imagem em 2 dimensões. Então, nossos olhos, eles se enxergam em 3 dimensões. Então, a fotografia ajuda muito para você, tanto para posicionar os galhos da tua planta, a posição dos ramos, até das folhas, entendeu? Porque, você vê, essa folha está fora de posição. Aí você vai lá e corta ou posiciona direito o galho. Então, a fotografia te mostra muito detalhe. Verdade. Sempre que eu trabalho uma planta, eu sempre estou do lado com minha câmera, fotografo e vejo o que está saindo do contexto. Muito Ou seja, legal. sempre procurar a perfeição dentro do imperfeito, porque nada é perfeito, né? Sim. Então, a imperfeição é uma coisa perfeita, é uma coisa assim meio Talvez a doida. questão. Não, é doido, né, mano? Mas É maluco. ser aluno do Nacho a gente entende, né? Tudo bem. No caso, então, pelo que você está falando, não é uma questão assim de buscar talvez a perfeição, mas talvez chegar naquele momento, naquele ponto em que você se sente satisfeito, entendendo que você agora consegue apresentar aquela obra com a forma com que você enxerga as coisas. Talvez seria Isso. isso.
Justamente porque você sabe que quando a gente publica uma foto, você está se expondo, né? Sim, Então, quando você se expõe, você fica praticamente você dá brecha para outras pessoas olharem teu trabalho. sim. Então, se você quer causar impacto tanto no teu trabalho quanto na fotografia, então você tem que causar esse impacto visual usando a fotografia a teu favor, ou seja, utilizando a luz, né? Porque fotografia é luz. Então, sempre que eu tento hum, mostrar uma planta, eu vejo todos esses detalhes, desde o enquadramento da foto, desde a utilização dos terços, eu sempre coloco a planta, o nível da planta no terço inferior, ou seja, justamente para causar esse impacto visual. Você prefere a luz natural ou a luz artificial? Você acha que para o bonsai tem alguma que é melhor ou não? Eu acredito que não. Você pode. Tem fotografias que eu faço com luz natural, Hum. mas a maioria das fotos que eu faço, ou seja, para publicar, eu uso Flash Studio. Mas é intencional? É porque você está buscando algum resultado? O que que é? Não, eu uso a luz de estúdio porque ele te dá uma distribuição de luz muito melhor. Uhum. Então, ele vai dar mais textura tanto nas folhas, no vaso, ele te dá mais detalhe, mostra mais detalhe. Perfeito. Então, isso causa impacto visual, ou seja, os mínimos detalhes você consegue ver. Agora, quando a luz é uma luz natural, isso vai depender muito dos tipos. Se o dia está nublado, a luz vai ser um pouquinho mais, assim, mais amarela, entendeu? Sim, Então isso esconde um pouco os detalhes. Se um dia um pouquinho mais escuro, está já finalzinho de tarde, então já cria mais sombra. Então uhum, isso vai esconder também os detalhes da tua planta. entendi. Então quando é uma luz de estúdio, a luz já é bem distribuída, então ela mostra mais detalhe, mais textura. Perfeito. Então tua planta causa, ou seja, tipo é como se ele estivesse saindo, causando esse impacto visual. Porque Sim, a luz sim. toda está dentro desse objeto que você está querendo mostrar. Realça, né, Alfredo? E realça, praticamente. E não tem. Eu sempre fotografo com um fundo escuro, então isso não coloco nenhum outro detalhe que fuja do observador. Ou seja, eu quero que veja a planta. Perfeito. Então não coloco mais nada por fora. Então o impacto visual vai ficar na planta e dentro Sim. dos detalhes que está da árvore. Perfeito, perfeito. Quando você falou, eu achei muito legal esse o uso dos recursos para trabalhar, né? E o quanto outras artes podem completar. Enquanto você estava falando aí de fotografia, tal, eu estava pensando, poxa, o desenho ele vai auxiliar você a projetar, tomar decisões e projetar não só a árvore, né, Alfredo, mas projetar Hum. possíveis vasos, né? Mesas, Isso. né? Isso é muito legal, poder desenhar as mesas, né? Uhum. E, e a fotografia praticamente também serve como uma comprovação, né? Como se fosse como se fosse pôr à prova o trabalho, né? Analisar, Isso, fazer uma avaliação do estágio mais final da árvore, assim, né? Seria mais ou menos isso, esse o raciocínio? isso. Muito Isso é bom. praticamente esse raciocínio, porque tanto o desenho como a fotografia são instrumentos que a gente tem para a gente fazer um projeto, ou fazer uma forma de ver nossa planta terminada, né? Porque no desenho você praticamente projeta, já cria um vaso para ela dentro do desenho, já cria uma mesa para ela. Então você já vai projetando e ver, ou seja, você já está um passos à frente do que tua planta está te oferecendo nesse momento. Então você já tem uma ideia do que você vai fazer. Então são instrumentos que ajudam muito.
tanto fotografia como desenho, ou seja, fotografia, desenho e bonsai, eles andam de mãos dadas, ou seja, dá um conjunto. Muito bom, muito E, bom. e em si, fotografia faz muito, né? Ou seja, se você quer mostrar teu trabalho, você quer causar esse impacto visual com teus trabalhos, você tem que entender de fotografia. Perfeito, perfeito. É uma boa fotografia, ela faz toda a diferença, né? Eu comecei a observar a fotografia diferente, tanto com o Nacho, sim, mas quando eu comecei a estudar mais o concurso da FELAB. E eu comecei a observar a importância de uma fotografia bem tirada, né, bem registrada ali da árvore, o quanto deixa a gente mais próximo do que a árvore realmente é, né? E isso foi muito muito impactante assim para mim. Mas foi esse, eu não participei do concurso, mas eu fiquei estudando, né? Vendo lá as árvores classificadas, as premiações, né? E você pode comparar, né? As fotos, né? Como são batidas e tal, iluminação. E com certeza o impacto é muito grande quando a foto é bem tirada, assim, porque ela deixa. É como se você estivesse mais próximo da árvore, né? É a Isso, sensação que eu tive, né? isso. E é como se você estivesse dentro desse lugar, ou seja, como se a planta estivesse na tua frente. Eu, assim, e realmente quem posta fotografia ou quem fotografa sempre procura causar esse impacto, né? Porque quando eu tenho alguns colegas assim, amigos ou alunos que vêm e me dizem, Alfredo, a gente trabalha a planta. Aí quando eu vejo eles tirar a foto, eu só fico olhando, sentado assim. Eles tiram a foto de pé, assim, de um lado, eu só fico olhando. Eu digo para eles, ó, se, assim, eu falo brincando, né? Eu falo praticamente o que o Nash falava para mim. Se você tirar a foto desse jeito, você diz que eu não trabalhei essa planta. Porque, Muito bom. porque acaba com o artista. Porque quando você trabalha uma planta, a planta tem uma frente, né? Então, se você tira a fotografia na lateral dele, ou um ângulo de 45 graus, você acabou com a planta. Você não é um ângulo certo de tirar a foto, porque a planta tem uma frente e tem a posição de você tirar a fotografia da planta. Porque quando o artista trabalha, ele trabalha em uma posição de você, praticamente para você ver. Porque o bonsai é uma árvore em 3 dimensões, mas você vê em 2 dimensões ela, tanto na exposição quanto na fotografia. Então tem um ponto de leitura da árvore, ou seja, você lê a árvore de frente, não lê a árvore do lado. Então quando vem e tira a foto do lado, eu só fico olhando. Ou quando tira a foto um pouco mais para cima, eu só fico olhando. E eu falo para ele, ó, não tira a foto desse jeito, não é desse jeito, não é a frente, sabe? Não, mas só para ter Sim. mesmo. Tá certo. Engraçado, mas a fotografia faz muita coisa, né? Você ajuda muito também, se você não souber, também acaba com o artista. É verdade. Seria a linha do horizonte que você fala, né? Isso. Perfeito, perfeito. Você costuma medir essa linha por onde, assim? Borda do vaso? Não, Não, a linha do mesa? horizonte está num. Se eu estou só ou seja, eu estou te falando só a árvore, só a mesa, ou seja, desculpa, o vaso, e a árvore está em uma mesa, então eu tomo a linha do horizonte a base da, do vaso. Perfeito, Eu perfeito. sempre, dependendo, isso vai depender muito ou seja, se teu árvore, se tua árvore está só em uma mesa, assim, mesa normal, você toma o ponto de referência a base do vaso. Aí se tua árvore está em uma mesa de exposição, aí já muda. Você já soube, você continua tomando essa linha, mas porque tem um ponto de leitura, você tem que tentar nenhum e no outro que esteja nem muito para cima nem muito para baixo.
Você Perfeito, já muda um pouquinho. perfeito. Interessante isso daí. É porque na projeção, normalmente, né? Hum, No desenho, a gente acaba traçando o vaso, né? Como um isso, referencial para a linha de isso, horizonte, né? isso. Mas na fotografia eu percebo que tem alguns usos que tem uns ajustes, né? Um pouco mais para lá ou para cá, assim, sempre tem uns ajustes, eu percebo. Isso é que depende muito da lente que você vai usar, porque tem lentes grande angular, tem lentes, por exemplo, eu uso muito a 50 milímetros, que é uma fixa. Então, a 50 milímetros ela te mostra como se fosse como se você estivesse olhando assim, ao vivo a planta, não mostra tanta distorção. Tem as lentes que são já macro, que são lentes que elas te mostram já muito mais perto. Certo? Vai depender muito do tipo de lente também que você vai usar, porque a grande angular, lentes que são grande angulares, elas te mostram em um espaço pequeno, vai te mostrar praticamente um ângulo de quase 120 graus. Você te mostra muita coisa em um espaço muito pequeno. Então aí deforma a planta. Hum, Entendeu? A fotografia tem que e a maioria dos celulares, por exemplo, elas são lentes grande angulares. O que significa isso? Que ela vai tirar uma fotografia bem ampla. Então isso dá um efeito barril na nossa planta, entendi. Perfeito, entendeu? Então perfeito. isso tá para tirar com o celular, por exemplo, você tem que se afastar da árvore, senão vai deformar a tua planta. Entendi, Ela muda, né? entendi. Então, o ideal com o celular seria se afastar e Se depois afastar fazer o um pouquinho. recorte, né? Isso, se afastar um pouco para que não dê esse efeito barril na fotografia. Senão ela distorce, a planta parece mais gordinha. Mais... Entendi. Perfeito, perfeito. Nossa, muito legal, Alfredo. É uma aula isso aí, hein, de fotografia, né? Viu? Você participou da FELAB? O ano passado, não, a última edição que teve, eu não participei, porque nesse tempo eu adoeci. Aí eu estava falando esses dias assim, por questões de saúde que eu não participei, porque eu não conseguia pegar peso. Aí tem 21 dias que eu acabei de fazer uma cirurgia. Aí eu tinha falado com o Nacho, perguntando para ele. Às vezes eu converso com o Nacho e eu perguntei, Nacho, até quando a inscrição? Ah, até dezembro. Ah, pois então vai dar tempo. Porque a recuperação que o médico, assim, mais ou menos, projetou para mim é de 2 meses. Então aí dá tempo de eu organizar as plantas para poder participar esse ano. Mas esse ano eu participo. E esse ano vai estar bem concorrido, porque tem muita gente que está com cada planta bonita, ou seja, que no Brasil e Latinoamérica, viu? Latinoamérica evoluiu muito, É mas o verdade, Brasil é onde tem mais artistas, aqui no é Brasil. verdade. E, se eu É, não eu me tava, engano, eu tava com a estratégia assim de não participar, assim, esperar as plantas boas do pessoal acabar para eu conseguir entrar, né? Mas acho que não tá dando muito certo, não. O pessoal tá cada vez melhor, né? está evoluindo, né? E o que, ou seja, aqui no Brasil, o que me deixa assim muito feliz é que você tem visões de muitas partes do mundo. Ou seja, o Brasil evoluiu muito esses últimos anos. Eu acredito que os últimos 6 ou 8 anos, ou seja, né, evoluiu muito no mundo do bonsai, mais que os outros países. Ou seja, eu estou falando da Argentina, ou Chile, Bolívia, Peru, ou seja, o Brasil está Sim. na frente de toda a Latinoamérica, entendeu? Então, É, evoluiu muito e a gente tem vários artistas com diferentes visões, porque tem gente que estudou no Japão, tem gente que estudou na Ásia, tem gente que estudou na Itália, como na Europa, né, nos Estados Unidos. Então, tem visões de diferentes partes do mundo. Isso faz com que as nossas árvores aqui no Brasil estejam em um nível muito alto, porque são visões de diferentes partes do mundo.
e que estão conseguindo nessas, porque uma coisa é você aprender na Europa e aplicar aqui no nosso meio, né? Ou seja, nas nossas árvores aqui Sim. brasileiras. Então, saber aplicar. E tem muita gente que está fazendo isso, está sabendo aplicar, e o bonsai aqui no Brasil está, assim, em um nível muito alto. E eu sou muito Muito bom. feliz, eu sou muito grato por estar aprendendo ainda, né? Porque a gente nunca para de aprender, aprendendo e vendo, ser partícipe dessa evolução. E uma forma de você ver como você está dentro desse mundo do bonsai é participar desses concursos. Porque você vai e Perfeito. vê e diz, nossa senhora, me falta mais. E você se auto-evalua, né? Faz uma autocrítica Sim, e você vai caprichando e aprendendo mais e mais e mais, se exigindo um pouquinho mais. com certeza, porque a gente vai ganhando referência, né? Isso. Muito bom, muito bom. Mas aí, se você ganhar algo na FELAB, você vai dar ponto para ranquear qual país? Como é que a gente decide isso aí? Não, Como é que eu sou resolve? muito. Você já pensou nisso? Já pensou nisso aí? Meu Deus do céu, é complicado, né? Porque eu sou tanto daqui quanto de lá. Divide, né? E Divide. Fala, ó, coloca divide. metade da pontuação para lá, metade para cá. E é uma Ah, coisa, sabe? Quando eu comecei a fazer bonsai no início, quando eu tinha 18 anos mais ou menos, eu aprendi muito e eu sou muito grato. Eu não sei se ele vai escutar eu acho, eu vou mandar para ele, né, para ele escutar. Eu aprendi muito com Jaime. Jaime é um amigo assim, até hoje a gente tem contato. Quando eu morava na Bolívia, né? Aí ele me ajudou muito no mundo do bonsai para aprender. Hoje em dia sou eu que ajudo a ele. Eu sei uma que troca, bom. sabe? Sim. Mas quando eu comecei a fazer bonsai naquela época, foi difícil, porque eu não sei se você pegou ainda esse tempo, que quando, nesse, assim, nesses tempos aí, eu estou te falando dos anos 98, era difícil Não, ter um eu nem livro. sonhava com bonsai nessa época aí. Então, eu já começava nessa época, já comecei nessa Olha época. aí. Então, foi difícil, porque não tinha livros, não tinha literatura. O livro que você tinha era uma xerox de um livro, eu lembro que foi Jaime, que meu colega que me emprestou. Revistas assim da Europa, a gente tirava xerox, lia. E foi difícil. E as pessoas, pessoas que já faziam, mas assim, entre aspas, me faziam, porque hoje em dia eu vejo que não, ou seja, não faziam bonsai, né? Faziam como chamar aqui? Bola bonsai, faziam bola bonsai, né? Ah, chama Bolossai, né? Bola, Bolossai, né? é. Pronto, Muito bom. mas naquela época, para mim, era uma coisa muito bonita. Sim, Mas à medida. E eu pedi ajuda dessas pessoas, sabe, para me ensinar. Eu lembro que sim. quando eu fui pedir ajuda a uma dessas pessoas, ele me disse: Alfredo, você vai ter que me pagar caro, porque para mim aprender a fazer o bola bonsai, né? Paguei muito caro. Aí eu lembro que eu limpava jardins para aprender a fazer bonsai. Olha aí. Aí conheci Jaime, e Jaime me ajudou, assim, de boa. Me ensinou muita coisa. E hoje em dia, quando eu vou para lá, a gente se junta, compartilha conhecimento, eu ajudo eles. Hoje em dia, quem me ajudou, ou seja, que eu pedi ajuda a ele e hoje em dia ele que pede ajuda para mim. Ou seja, a gente tem uma troca de Muito experiência bom. muito boa. E o bonsai te dá essa oportunidade, né, de você sempre estar aprendendo com um com o outro. É Né? verdade. De aprender, de ensinar, né? Isso. Muito bom, muito bom. Poxa, Alfredo, eu queria agradecer imensamente aí por essa conversa nossa. A gente foi muito bom, fluiu demais assim, né? Você quer deixar alguma consideração para quem está iniciando no bonsai ou para quem já faz bonsai? Você quer deixar suas considerações? Bom, sou eu que agradeço, né, pelo convite, pelo esse, por esse tempo que a gente teve aqui dessa conversa assim. Bonsai é bom sempre conversar. Bonsai não se faz sozinho, né? Bonsai se faz em um grupo de amigos. Verdade.
entendeu? Então, compartilhando conhecimento. E o conselho que eu posso dar para aquelas pessoas que estão se iniciando, que estudem, estudar muito e que tenham a mente aberta. Não se fechem, ou seja, não se fechem no seu conhecimento, ou seja, dizer, eu sei tudo. Quando você falou, eu já sei, aí você parou de aprender. Então, tenha a mente aberta, sempre esteja disposto a aprender, ter a mente aberta para aprender e captar novos conhecimentos, aprender com um com o outro, porque a pessoa sempre aprende, desde a pessoa que está se iniciando, aprender a ouvir essas pessoas e aprender a respeitar também essas pessoas que estão se iniciando. Hoje em dia, às vezes, a pessoa vê uma pessoa que está se iniciando e critica, mas se a gente vê nosso passado, a gente começou igual a eles. A gente começou através de uma muda, às vezes quando vê uma pessoa que está se iniciando e vê uma muda, às vezes critica, mas a gente tem que aprender a se colocar no lugar dessa pessoa que está se iniciando e aprender a ter paciência, entender, porque como eu falei, cada um tem seu tempo. E a gente tem que aprender a respeitar as pessoas que estão se iniciando e não criticar, ajudar. Ajudar porque nós começamos também assim. Eu comecei assim e hoje em dia graças a Deus, eu aprendi muito e continuo aprendendo. E sempre aprender um do outro e ter a mente aberta para aprender todos de todo. Deixar esse orgulho. Às vezes a pessoa fica com o ego muito alto e isso não vai te levar a nenhum lado, entendeu? Então, aprende de todo mundo, aprende a escutar e aprende a praticar o que você está aprendendo. Porque bonsai é mão na massa, e bonsai é amizade, bonsai é compartilhar, bonsai é paciência. E isso aí, bonsai é isso. Perfeito, perfeito. Maravilha, Alfredo. Então eu queria mais uma vez, te agradecer, assim, foi muito bom. Foi uma conversa muito legal. Confesso que eu fiquei surpreso, assim, porque foi muito legal, foi muito melhor do que eu imaginava estar aí conversando com você. Espero te conhecer pessoalmente, ainda não tivemos essa oportunidade de sentar e conversar. Espero também que quando a gente venha se encontrar, se ver, seja numa fase melhor, né? Que a gente possa poder dar aquele abraço, conversar e tal, fora dessa pandemia que está aí, né? Então, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por ter cooperado com a gente, porque essa conversa aqui com você, com certeza, ajuda o bonsai no Brasil, né? Coopera com pessoas, desde quem está começando, como também quem já faz bonsai, porque a gente pode ouvir outras pessoas com experiências, com toda essa bagagem, ouvir a estrada que você trilhou até aqui. Então isso agrega muito nas nossas vidas, não só para o bonsai, mas aquelas lições que a gente aprende com o bonsai e leva para a vida toda, né? Isso. A paciência, como você comentou, isso são ensinamentos muito ricos. Então, eu queria agradecer de todo o coração por você estar aqui nesse podcast com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Sou muito grato pelo convite, tá certo? E até a próxima, né? A gente vai se encontrar por aí. O mundo do bonsai, no mundo do bonsai a gente sempre se encontra. É verdade. Tá certo? Bom, então, certinho. Então, vocês que estão ouvindo a gente também, queria agradecer vocês que ficaram até o final do episódio aí. Não se esqueça que toda sexta-feira tem episódio novo às 5h30, às 17h30. Um abraço a todos e até mais.